Olá, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Esporte aqui na RIC TV Record, uma ótima tarde de terça-feira. E jogo polêmico, a Chapecoense perdeu para o Goiás no Serra Dourada e ficou mais próxima da zona de rebaixamento. Depois de 2 rodadas sem jogar, o Goiás entrou em campo disposto a superar a derrota para o CSA na última partida do Brasileirão. E foi isso que o Verdão fez. Só que o jogo começou logo com um desfalque. Davi Duarte sofreu falta e teve que ser substituído. Aos 6 minutos, a primeira chance. Michael chega perto do gol da Chape, mas a bola passa por cima. E olha o Michael de novo, ele estava inspirado. De fora da área, mandou uma bomba, só que o goleiro segurou. Aos 29 minutos, Léo Senna está na área da Chapecoense e Márcio Araújo marca forte. A bola sai. Goiás pede pênalti. O árbitro revê as imagens usando o VAR e confere. É pênalti a favor do Goiás. O pessoal da Chape reclama. Kaique vai para a cobrança e chuta rasteiro no canto. Goiás 1-0. Léo Senna cai no gramado e é mais uma baixa para o Verdão. O time segue firme, mesmo assim. Olha lá o Kaique de novo. Deu um susto no goleiro adversário. Aos 43 minutos, a Chapecoense deixa tudo igual no Serra Dourada com essa cobrança de falta. Camilo chutou e a bola sobrou para Rafael Pereira cabecear. 1-1. Já no segundo tempo, o Goiás começa logo com perigo nessa cobrança de escanteio. Cabeçada de Rafael Vaz. Mas a zaga da Chape tira logo ali da frente. Aos 15 minutos, o Goiás perde uma chance surreal. Michael disparou na frente, mandou para Kaique, que tocou para Giovanni Augusto na cara do gol. Só que ele chutou em cima da zaga. Aí no rebote o Giovanni bateu forte, mas o goleiro segurou. O clima esquentou e Bruno Pacheco fez essa falta aí no Michael. Acabou expulso. Mesmo com um jogador a menos, a Chape tentou pressionar. Hernandes estava na cara do gol, mas o Tadeu segurou. E o Goiás vai para cima de novo com o Michael, mas o goleiro da Chape não deixou passar. Aos 32 minutos, Jefferson recebeu de Giovanni Augusto e bateu forte no canto da Chape. Marcou o segundo do Verdão. Golaço no Serra Dourada. 2-1. Só que o Esmeraldino ainda queria mais. E aos 45 do segundo tempo, Jefferson cruzou a bola e bateu no braço de Gum. Pênalti para o Verdão. Kaique foi de novo para a cobrança e marcou o terceiro do Goiás para fechar a partida com chave de ouro. Pois é, Bará. 3-1. Boa tarde, tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Hoje não está muito bom. 100% não tem como dar. Não está muito bom. Depois de uma derrota dessa, derrota amarga, que é um time do mesmo campeonato que a Chapecoense, do mesmo padrão. Mas a Chapecoense perdeu pelos seus próprios erros. Não dá para jogar a culpa só na arbitragem. Lances discutíveis, lances polêmicos, lances que dividem opiniões, lance que precisa de VAR para tirar dúvida, mas a Chapecoense jogou abaixo daquilo que a gente imaginava que pudesse jogar. Esse time da Chapecoense está bipolar de novo, já brincava com isso algum tempo atrás. Contra o Cruzeiro fez um belo jogo, ganhou 2-1. Contra o Palmeiras, mesmo perdendo, fez um bom jogo, saiu aplaudido pelo torcedor. Mas ontem o torcedor ficou irritado, ficou chateado com a derrota e do jeito como aconteceu. É simplificar muito, debitar na conta da arbitragem. O pênalti, ele é discutível? É discutível. Tanto é que foi pro VAR. O árbitro do campo, o Igor, esse Benevenuto, ele ia deixar o jogo seguir. Ele ia deixar o jogo correr. Mas aí foi chamada a atenção lá do VAR, da equipe que analisa a imagem. E aí em câmera lenta é o que falou o zagueiro do Botafogo, não lembro qual, naquele jogo contra o Palmeiras, que inclusive está sendo analisado pelo STJD. Se todo jogo, todo lance que tiver contato, e o Márcio Araújo tem contato com o jogador, a gente nota ali que o Márcio Araújo atinge a perna esquerda do Léo Senna, mas é jogo de contato físico. Então, é dupla interpretação, alguns árbitros marcam, outros não, depende de quem está comandando a arbitragem e a análise do árbitro de vídeo. Então, deu o pênalti. Num primeiro momento, a impressão que se tinha é que o pênalti não aconteceu.
e só detectou o pênalti na câmera lenta. E é o que o zagueiro do Botafogo falou. Se eles forem analisar todo o lance na câmera lenta, vai ter 10 pênaltis por partido. Aí marcou o pênalti, o Goiás fez 1-0, mas a Chapecoense não se abalou com o gol. A Chapecoense continuou melhor, porque no primeiro tempo a Chapecoense foi melhor e chegou ao empate num bonito gol do Rafael Pereira e poderia ter virado o jogo ainda no primeiro tempo, num lance do Everaldo, que chutou por cima. Aliás, o Everaldo ontem jogou muito pouco futebol. Não parava em pé o abençoado. Não sei que chuteira que ele estava usando. Ele e outros jogadores não conseguiam parar em pé. Ficaram mais tempo escorregando do que jogando. Mas a Chapecoense empatou. E empatou com tranquilidade, sem fazer muita força no primeiro tempo. Terminou 1-1. E a gente com a esperança de que fosse para o segundo tempo para buscar a virada. Aí veio esse lance aí. Também divide opiniões. Alguns entendem que foi para amarelo, outros para vermelho. Eu acho que é para vermelho. Ele foi imprudente, o Bruno Pacheco, força excessiva, carrinho de frente com o pé erguido acima da bola e deu na canela do jogador do Goiás, é cartão vermelho. As mudanças da regra determinam isso. Então, foi infantilidade do Bruno Pacheco numa jogada que não precisava, que era lá na lateral. E aí desandou a maionese. Aí o Ney Franco fez algumas alterações que também não deram certo. Tirou primeiro o Campanharo, que não jogou bem de novo, para colocar o Hernandes na lateral esquerda, mas depois tem que saber que o Camilo pediu para sair. Estava com cãibra, pediu para sair. Ele tinha que ter colocado um jogador de meio. Não, colocou o Renato Kaiser. Aí ficou um vazio enorme no meio de campo da Chapecoense. 2 volantes e 3 atacantes. E desandou a maionese. Aí o Goiás tomou conta do jogo. A Chapecoense nem passou mais do meio de campo. O Goiás fez 2-1 e fez 3-1. Então, arbitragem polêmica sim. Mas a Chapecoense também cometeu muitos erros. O time não jogou bem. E a expulsão infantil, desnecessária do Bruno Pacheco comprometeu o desempenho da Chapecoense num jogo, porque com 1 a menos hoje em dia, num jogo tão equilibrado, acaba ficando muito difícil para você correr atrás do resultado. Então, não dá para debitar apenas na conta da arbitragem. A Chapecoense também jogou pouco e cometeu erros. E outra coisa, né, gente? Bem rapidinho para finalizar. Com todo respeito pelo presidente Maninho, mas querer pensar em pedir anulação de jogo não vale a pena. Não vale a pena o desgaste, porque foram lances de interpretação de árbitro, que divide muitas opiniões. Então não cabe anulação desse tipo de partida. É desgaste desnecessário. Ontem o presidente estava de cabeça quente, todo mundo, eu imagino, de cabeça quente. Hoje, de cabeça fria, certamente vai mudar de ideia e não vai pedir anulação do jogo, porque não vale a pena, não vai levar nunca. O que tem que focar é o jogo contra o Fluminense. Quinta-feira, 8 da noite, na Arena Condá, quando a Chapecoense precisa da vitória para não ir para a parada da Copa do Mundo na zona de rebaixamento. Então, tem que se tirar lições dos erros que foram cometidos ontem lá contra o Goiás, mas esquecer o jogo e focar o jogo contra o Fluminense. Esse negócio de ficar criando desgaste, imaginando, pedindo anulação de jogo, não vai dar em nada. Só gera desgaste da Chapecoense com o CBF e com o STJD. Deixa quieto e vamos focar e vamos mobilizar para o jogo contra o Fluminense, que é o que importa para a Chapecoense na quinta-feira. E essa mobilização é tão importante, né, Badá? Porque a gente vai olhar agora a classificação, atualizar ela depois do término da 8ª rodada, e a gente vai ver como ficou preocupante a situação na Chapecoense aí, ó. Ficou muito próxima na zona de rebaixamento, 16ª colocada, tá com o mesmo número de pontos do Fortaleza, que é o primeiro no Z4, né, Badá? Só está na frente pelo saldo de gols. Então, realmente, preocupante. Agora, ganhando do Fluminense, ó, passa o Fluminense, Fortaleza enfrenta o Cruzeiro também. Então, o negócio é ganhar do Fluminense. Time que está jogando bem, tem um bom treinador, que é o Fernando Diniz, está fazendo bons jogos, mas também não faz boa campanha no campeonato. Respeitar, mas na medida certa. Tem bons meninos, bons jogadores, vem aí o João Pedro, que é a joia rara do futebol brasileiro, joga muito, então tem que respeitar o Fluminense sim, mas tem que fazer o dever de casa. Não ganhou ontem, que era um jogo que poderia voltar com um resultado melhor. Agora o negócio é ganhar do Fluminense e ir para 10 pontos e pelo menos ir para a parada da Copa América fora da zona de rebaixamento, para todo mundo ter 30 dias aí de tranquilidade. Porque se for para a parada na Copa América, na zona de rebaixamento, todo dia que nós vier aqui falar, o pessoal da imprensa, todo mundo vai ter que dizer, pois é, Chapecoense vai estar na zona de rebaixamento até a volta do Campeonato Brasileiro. Então ganha do Fluminense. Queridos, ganhem do Fluminense. Ameniza isso, pelo amor de Deus. Obrigado, queridos. E o Goiás, por outro lado, né, Badal? O Goiás, se a gente olhar ali, querido, ó, 9º colocado o Goiás. Tá bem demais. Ontem o Claudinei Oliveira lavou a alma, lavou a baia, ganhando da Chapecoense, porque ele queria ganhar da Chapecoense. Queria ganhar da Chapecoense, foi mandado embora da Chapecoense e estava com mágoa. E queria ganhar e ganhou.
Méritos dele, aproveitou os erros da Chapecoense e faturou 3 pontos, tá de pé na patrola. Pois é, Badá, o jogador de Chapecoense, Edgardo Orzussa, lembra dele? Volante e tal, fez uma publicação nas redes sociais com despedida da Chapecoense. Foi pouco aproveitado no Verdão, né? O volante chegou ao clube em agosto do ano passado, 2018, chegou a jogar algumas partidas como titular, mas acabou não dando sequência ao trabalho aqui na Chapecoense. Orzussa, ele publicou essa foto, né? Agradecendo então a acolhida do clube e a toda a diretoria do Verdão. O volante paraguaio, então, não faz mais parte do elenco da Chapecoense. É o que está nos planos, está indo, o Orzussa já se despediu, o Vitor Andrade também já deve se despedir nos próximos dias. Alguns meninos também não permanecerão. O Lourenço vai romper o contrato, vai rescindir o contrato, vai jogar no futebol de Portugal. Boa sorte para o Lourenço. O Perotti também vai jogar no futebol de Portugal, mas vai continuar com o vínculo com a Chapecoense. Uma baita oportunidade para o Perotti evoluir como jogador. Também o Kevin, que faz parte do elenco, também deve ser emprestado. Então, é reformulação, diminuir o número de jogadores, agora com margem para contratação. Tem que pensar. Não é falar depois de um resultado negativo como foi ontem e nem de um resultado positivo. Porque não é porque perdeu que tem que sair contratando a moda louco. E não é porque ganhou que achar que está tudo certo. É reformulação de grupo, diminuir o número de jogadores, mas eu acho que a diretoria tem que pensar, o departamento de futebol, quem sabe mais 1, 2 ou 3 contratações para a sequência do campeonato, principalmente depois da parada da Copa América, até porque, ao que tudo indica, por aquilo que falam, o Bruno Pacheco ontem, ele já tinha 2 cartões amarelos. Se ele toma o terceiro, fica fora do próximo jogo, já está de férias. Como foi expulso, está de férias. Só volta depois da parada da Copa América. Mas, ao que tudo indica, não deverá permanecer, deve ser vendido para o exterior. Então, daí tem que suprir a saída do Bruno Pacheco também, se é que realmente vai se confirmar. Pois é, Badá, falando um pouquinho da Chapecoense, mas agora a Chapecoense Futsal perdeu para o Saudades pela Liga Catarinense e a gente acompanha os gols dessa partida. Com desfalque de 2 titulares, Joãozinho e Cris, que cumpriram suspensão pelo 3º cartão amarelo, a Chapecoense Futsal recebeu na noite de sábado, no ginásio Plínio Arlindenês, a DAF Saudades, em jogo válido pela última rodada da primeira fase da Liga Catarinense. No confronto, os visitantes levaram a melhor e venceram a partida pelo placar de 7-3. O primeiro gol saiu aos 30 segundos de jogo, marcado por Saudades. Após cobrança de escanteio, Rafael entrou sozinho e mandou para as redes. O empate de Chapecó veio aos 8 minutos, marcado por Daniel. Chapecó ainda comemorava o empate quando o Saudades ampliou o placar, novamente com Rafael. Faltando 2:25 para encerrar a primeira etapa, a Chapecoense Futsal empatou, com um gol marcado por Jefferson. Só que nos segundos finais, outra vez Rafael marcou para a DAF Saudades, fechando a primeira etapa em 3-2 para os visitantes. Na segunda etapa, com a vantagem no placar, Saudades ficou mais na marcação e buscou a quadra de Chapecó nos contra-ataques. Aos 2:10, Matheus marcou o 4º gol de Saudades. O mesmo Matheus ampliou novamente aos 4 minutos, deixando o placar em 5-2. A partir daí, o técnico chapecoense optou pela utilização do goleiro Linha, deixando a equipe com mais opções no ataque. O 3º gol de Chapecó saiu aos 13 minutos, marcado por Jefferson. Na sequência, a DAF Saudades marcou mais 2 vezes, com o goleiro Luciano e após com Rafael, que fechou o placar. O próximo compromisso da Chapecoense Futsal será nesta quarta-feira, quando recebe a equipe de Campos Novos. O jogo será novamente no ginásio Plínio Arlindenês, às 8h15 da noite. Pois é, a bola pesada também destaque por aqui. Boa vitória de Saudades, hein? Boa. Casa contra o Chapecoense. Bom jogo, 7-6, bom jogo e boa vitória do time de Saudades. Para a gente fazer o registro, Chapecó venceu o dia do desafio na disputa contra a cidade de São Vicente de Canhete. A cidade peruana mobilizou 320 participantes, enquanto que Chapecó, olha só, 41 mil pessoas. Não, eu ia dar os parabéns para os caras lá. Como é que é o nome da cidade? É Canhete. Canhete. São Vicente de Canhete. Alô, meu povo de Canhetes, São Vicente de Canhetes. Mobilizaram 320 pessoas. E aqui em Chapecó, 41 mil pessoas no dia 29 de maio. Quase empate. Sim, bem igual. Deu quase empate. 41 mil pessoas contra 320. Sim. Grande mobilização lá no Peru. Parabéns Chapecó, os amigos, por os Chapecó deu um nosso baile, respeito, né? E o nosso carinho, naturalmente. Exatamente. Lembrando que o dia do desafio foi criado para movimentar a população, pelo menos por 15 minutos, né, nesse dia mundial que é realizado. Padá, estava olhando aqui, inclusive, os confrontos da Copa do Brasil. O que você achou? Vou dar uma comentadinha aqui, ó. Quartas de final com Bahia e Grêmio. Hoje o Bahia está jogando melhor do que o Grêmio. Vamos ver depois da parada da Copa. Primeiro jogo em Porto Alegre, segundo jogo lá em Salvador. Não leve como um barbado esse confronto aí. Se fosse hoje, o Bahia até era favorito. Está jogando mais. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Clássico mineiro. Aí é né? clássico, o Cruzeiro não está bem, o Atlético Mineiro também não, também
não vem muito bem. Esse aí é um confronto muito equilibrado. Atlético Paranaense e Flamengo. Flamengo, né, faz a segunda em casa, tem mais time agora com o técnico, contrataram o Jesus lá, o Jesus vai resolver o problema do Flamengo. E o último confronto, Palmeiras e Inter. Aí Acho que aí o bicho pega. Aí o bicho pega. O Internacional pegou indiscutivelmente o melhor time do Brasil no momento. Só que é mata-mata. E aí depende muito do dia. O primeiro jogo é em São Paulo, o segundo jogo é em Porto Alegre. Então aí tudo pode acontecer. Mas inegavelmente que ninguém dos outros 7 queria pegar o Palmeiras. E pegou o Inter. Mas a vantagem é essa. Primeiro jogo em São Paulo e o segundo jogo lá em Porto Alegre. Agora serão grandes quartas de final. Nas oitavas de final, 6 clubes que jogaram a segunda partida em casa classificaram. Apenas 2 que fizeram a segunda partida fora se classificaram. Então, quem faz o segundo jogo em casa, eu continuo com essa opinião.